mais gravidez. Ela pode ser discriminada, ela já não está mais grávida. A norma, haveria proteção de uma criança que não vai existir? Por isso, muitas jurisprudências do TST estão no sentido de que se houve um aborto espontâneo, ela já não mais teria direito à estabilidade. Mas sim, aquela licença contida lá, que é uma forma de interrupção do contrato de trabalho, aquela licença prevista lá no artigo 395 da CLT, que fala que em caso de aborto não criminoso, a mulher tem direito a uma licença remunerada de 2 semanas. Em caso de aborto não criminoso, a mulher tem direito a licença remunerada de 2 semanas. Então, boa parte da jurisprudência hoje nesse sentido. Ela perderia a estabilidade, porque não há mais razão de ter de estabilidade, já que ela não tem como ser discriminada, ela não está mais grávida e já não tem mais a criança. Mas ela teria direito à licença remunerada de 2 semanas para se recuperar. Essa é uma corrente. Agora, existe outra corrente. Existe outra corrente no sentido de que não. A Constituição não criou qualquer exceção. A Constituição determinou o estabelecimento até 5 meses após o parto. Mesmo tendo um aborto, ela teria até 5 meses após essa retirada do feto, ela teria direito à estabilidade. Me parece, gostaria da minha opinião pessoal, me parece que a outra corrente é melhor. Porque se já não existe mais gravidez, se houve um aborto, não há por que se manter a estabilidade. Agora, Heitor, às vezes a criança até nasce viva e morre com 1 semana. E morre com 2 semanas. Às vezes o bebê nasce prematuro e não resiste e morre. E aí vem a segunda pergunta. E se não foi aborto? E se houve o parto e após o parto, após a criança ter nascido, 2 semanas depois ela morreu? Será que ela continua estável ou ela também perde a estabilidade já que não há mais o bebê? Eis a pergunta. Bom, se vocês forem lá olhar o livro da professora Wólia Bonfim, ela vai dizer que não, que continua sendo estável. Por quê? Existe todo um processo de recuperação, hormonal e psicológica da mulher. Existe todo um processo de recuperação, tanto hormonal como psicológica da mulher. E mais, a própria lei previdenciária, a própria lei 8213 de 91, garante à empregada gestante a licença maternidade integral quando ocorre o parto. E é considerado parto a partir do 6º mês ou da 23ª semana. Ora, se a própria lei previdenciária estabelece o direito à licença maternidade, mesmo se a criança morrer após o parto, por que não também não se assegurar a ela a estabilidade no emprego até os 5 meses após o parto, já que ela também precisa se recuperar do ponto de vista hormonal e do ponto de vista psicológico. Mas de qualquer maneira, esse assunto é polêmico. E há quem fale, a parte da doutrina diz, não tem direito à estabilidade, porque se a criança morreu, perdeu-se o objetivo, que era exatamente de se proteger o nascituro, de se proteger o bebê. Mas eu acho que esse não é o único objetivo. Um dos objetivos é proteger a criança. E aí está lá o próprio artigo 227 da Constituição Federal, que estabelece a proteção da criança e do adolescente. Mas esse também não é o único objetivo. É de proteger também a mulher, claro, para que ela não seja discriminada, mas também de dar tempo à mulher de se recuperar fisicamente e psicologicamente, principalmente quando ela perde o bebê. Então, nesse caso, somente quando a criança nasce, depois de um tempo ela morre, há uma tendência a nesse caso, a se manter a estabilidade. Até porque ela teria direito também à licença maternidade. Mas volto a dizer, esse é um assunto polêmico. Não tem resposta certa, né? Ainda vai ser discutido durante muito tempo perante a doutrina e perante a jurisprudência. Isaac, você tem alguma pergunta? Sim. Existe alguma possibilidade da gestante adquirir estabilidade no curso de um contrato a termo?
Olha a pergunta do Isaac. É possível que a gestante adquira estabilidade no curso de um contrato a termo, no curso de um contrato por prazo determinado? Nós vimos, Isaac, na súmula 244, que no curso de contrato de experiência, por exemplo, o entendimento do TST é que não pode. Não é isso? Está lá no item da súmula 244. E o contrato de experiência nada mais é do que a modalidade de um contrato por prazo determinado. Nada mais é do que a modalidade de um contrato por prazo determinado. Agora, e nos demais contratos? E no contrato prazo determinado da CLT? A CLT, lá nos artigos 443 e seguintes, fala do contrato prazo determinado de no máximo 2 anos. E no contrato prazo determinado da Lei 9.601 de 98? Será que a gestante teria estabilidade? Olha, vamos primeiro falar do contrato prazo determinado da CLT. Há uma tendência da jurisprudência, do TST e da doutrina no seguinte sentido. Que se a empregada firmou um contrato por prazo determinado, na verdade, não haverá, ao final desse contrato prazo determinado, dispensa discriminatória da gestante. Mas sim, como diz Voller, né, a morte natural do contrato. Ou seja, o termo normal do contrato por prazo determinado. Então não haveria que se falar em dispensa discriminatória, porque desde o início ela já saberia que aquele contrato um dia iria findar. Ou seja, o contrato por prazo determinado todo contrato por prazo determinado tem um termo final pré-fixado. Mesmo que não seja um termo exato, um termo aproximado de terminação. Por exemplo, os contratos de safra da cana-de-açúcar, no Nordeste, na região Sul, Sudeste também tem. Você nunca sabe quando vai terminar o contrato. Tem uma previsão aproximada. A safra termina em janeiro, a safra termina em fevereiro. Você não tem o dia exato que termina, mas tem uma previsão aproximada do término do contrato. Então, a tendência é que, no caso da gestante, se ela foi contratada num contrato prazo determinado, ela já sabia o termo final. E ao final do contrato, não há que se falar em dispensa discriminatória, mas sim a morte natural do contrato. Agora, entendo que, no curso do contrato por prazo determinado, eu entendo que a gestante não poderá sofrer dispensa arbitrária ou sem justa causa. Porque aí a tendência é que essa dispensa seja considerada uma dispensa discriminatória. Uma situação é quando terminou o contrato a termo. Quer dizer, terminado o contrato a termo, o empregador não teria a obrigação de continuar mantendo o emprego da gestante. Mas no curso do contrato a termo, enquanto estiver vigorando, ele não poderá dispensá-la pelo simples fato dela estar grávida, porque aí seria uma dispensa discriminatória. Entende a situação? É diferente. Uma coisa, contrato a termo, terminou o contrato, ela está grávida, isso não gera estabilidade. Mas no curso do contrato, se ela for dispensada e for uma dispensa arbitrária, ela pode pleitear a reintegração, demonstrando que foi uma dispensa discriminatória. Ok? Nesse sentido, pode. Agora, nós temos um outro contrato muito pouco utilizado, que é o contrato por prazo determinado da Lei 9.601 de 98. Esse contrato, digamos, não pegou. Esse contrato no Brasil não pegou. Por quê? O contrato por prazo determinado da Lei 9.601 de 98 criou um contrato prazo determinado sem o mesmo rigor, sem as mesmas exigências do contrato prazo determinado da CLT. Por exemplo, na CLT, o contrato prazo determinado da CLT só pode ser utilizado em situações especiais. Ou para o atendimento de situações específicas, por exemplo, a contratação para o desempenho de atividades específicas, transitórias de curta duração, ou quando a atividade do trabalhador for uma atividade transitória especificada de curta duração, ou quando a própria atividade empresarial for uma atividade de caráter transitório, empresas que só funcionam, por exemplo, durante alguns meses no ano, ou então, no caso do contrato de experiência. Já no contrato para determinar da Lei 9.601/98, o empregador pode contratar independentemente do motivo. Mesmo que não seja para atender uma situação especial, transitória, mesmo que a empresa não seja uma empresa de atividade empresarial de caráter transitório, ainda assim poderia contratar. Ou seja, transformou o contrato prazo determinado em
regra, e o contrato prazo indeterminado em exceção. E mais, no contrato prazo determinado da CLT, só pode ter uma única prorrogação. Do contrato prazo determinado da Lei 9.601/98, dentro do prazo máximo de validade, pode ter 2, 3, 4, 5, sei lá quantas prorrogações. Bom, por que não pegou o contrato prazo determinado da Lei 9.601/98? Porque, em função de transformar o contrato a termo na regra, diminuiu, à época, o percentual de recolhimento do FGTS. Para os trabalhadores contratados para determinado pela CLT, o FGTS era de 8%. Para esses contratados pela Lei 9.601/98, o FGTS era de 2%. E mais, também não funcionou esse contrato, porque a própria Lei 9.601/98 estabeleceu que, para se fazer um contrato para determinar nos moldes daquela lei, tem que haver uma convenção coletiva de trabalho ou um acordo coletivo de trabalho autorizando. E, claro, para você celebrar uma convenção coletiva de trabalho ou um acordo coletivo de trabalho, você precisa da anuência do sindicato profissional. E a maioria esmagadora dos sindicatos profissionais se recusaram a assinar convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Portanto, esse contrato determinado quase não foi efetivado, praticado no Brasil. Mas, caso você tenha sido contratado por força desse contrato, a própria Lei 9.601/98 manteve a estabilidade, 4 tipos de estabilidade provisórias: dirigente sindical, acidentado, empregado eleito membro da CIPA e gestante. Olha aí, quem fala que no contrato prazo determinado não pode ter estabilidade, tem. No contrato prazo determinado da Lei 9.601/98, enquanto durar o contrato, eles terão estabilidade. Pode verificar lá na Lei 9.601/98, que você vai ver que durante a vigência do contrato prazo determinado da Lei 9.601/98, é garantida a estabilidade do dirigente sindical, do empregado eleito membro da CIPA, da gestante e do acidentado. Então, nesse tipo de contrato prazo determinado, Isaac, a gestante teria estabilidade. No contrato prazo determinado da Lei 9.601/98, ela teria estabilidade durante o curso do contrato. Terminou o prazo, ela perderia a estabilidade. Já em relação ao contrato prazo determinado da CLT, se o contrato chegou ao seu final, se houve a morte natural do contrato, se houve o término conclusivo natural do contrato, terminou o contrato, não há que se falar em estabilidade, já que ela não está sendo uma dispensa discriminatória, mas sim está sendo uma dispensa em função do término normal do contrato. Guilherme, alguma pergunta? Professor, e se a empregada engravidar durante o aviso prévio, ela tem